vez a palavra doula depois que eu ganhei neném, depois que eu me tornei mãe. O sistema de saúde precário deixa muito a desejar. E nessa situação, eu ganhei neném num cenário de violência obstétrica. Foi bem difícil para mim na época. Então, eu não estava preparada. O meu pré-natal também não me preparou para o momento. Então, eu não estava preparada. Quando eu passei pela situação, que eu me senti péssima pós-parto, eu olhei para mim e falei, gente, mas todas as mães passam por isso? Foi só comigo? O que aconteceu? E aí eu fui buscar entender, para vocês verem como as coisas são. Eu busquei entender sobre parto depois de parir. Até mesmo no primeiro momento que eu fui amamentar a minha filha, foi uma orientação mal orientada. E a minha filha, eu não sabia amamentar, o meu bico era invertido, eu não sabia o que fazer. E as enfermeiras, elas não me orientavam de forma nenhuma, só chegavam no quarto e falavam assim, precisa amamentar. Coloca no peito, amamenta. Amamenta, senão a gente vai ter que dar fórmula. E aí, era uma pressão enorme. E isso me fez mudar a ideologia. Eu falei, eu não quero que mais mulheres passem por isso. A doulagem surgiu na minha vida após a minha experiência de parto. Eu passei por aquilo que ninguém quer passar dentro do cenário obstétrico hoje, né? Então, o meu parto ele foi repleto de violência obstétrica, né? Foi uma cesárea, acabou sendo uma cesárea de emergência em decorrência do tanto de intervenções que foram feitas. Então, me levaram para cesárea, eu já estava com quase 40 graus de febre. Sério. A médica assumiu a responsabilidade e fez a cirurgia de emergência, porque do jeito que eu estava perdendo a consciência, já estava delirando. Eu estava num ponto que eles estavam fazendo exame de toque em mim e eu não estava nem sentindo. E eu tive bebê na pandemia, então eu não tive direito a acompanhante. E aí falaram, você não tá querendo ter um parto normal. Você tá aqui só para brincar. Porque se você tivesse querendo mesmo ter um parto normal, você faria o que era possível para dar certo. Aquilo me adoeceu já. Eu já tava ruim, aquilo foi pior. Eu tenho certeza que o Senhor não me deixou sofrer, nem passar... Não me permitiu viver todas essas coisas sem um sentido. Então é hora que a gente para e reestrutura, né? Então a gente tenta criar uma coisa nova a partir dessas experiências. E aí foi quando a doulagem surgiu para mim. Uma oportunidade de pegar tudo isso que eu vivi, toda essa falta de segurança, de apoio, de informação, porque eu vi que mesmo eu tendo me preparado, eu não me preparei o suficiente. Faltou para mim apoio, porque eu já estava de 8 para 9 quando me levaram para cesárea. Então, assim, eu cheguei lá. E poderia ter chegado muito mais se eu tivesse tido apoio, se eu tivesse sido respeitada, orientada, se não tivessem feito todas as intervenções que fizeram, que colocaram ocitocina sem meu consentimento, todo tipo de coisa assim que fizeram, que me desestruturaram emocionalmente, contribuíram para que eu chegasse nesse ponto. Uma cesárea que não tinha indicação, mas se tornou indicável pelo tanto de intervenções que eu vivi. E eu hoje, como doula, vejo que isso é muito real. Né? Eu estando do outro lado da moeda, eu vejo quanto isso é real, né? Que realmente as pessoas deixam chegar a esse ponto. Realmente negligenciam muito. Parece que você escolher o parto normal é como se você estivesse cometendo um crime. Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa jornada Nascendo uma Doula. Eu sou a Laura Padilha, sou enfermeira obstétrica, parteira e doula. Fiz a minha formação de doula há 12 anos atrás e foi sobre isso que eu falei no dia de ontem. Estamos numa série de 3 aulas para aprofundar você nessa nova profissão de doula, aquela consultora em maternidade e gestação que vai unir na sua prática a vontade, a paixão de ajudar outras mulheres, tendo boa remuneração e tendo tempo para ficar com a sua família. E ontem, no nosso primeiro dia, quem esteve aqui no primeiro dia da nossa jornada? Vamos dizer assim que é como se fosse o primeiro trimestre da gestação. Começamos do início, contando a minha história de doulagem, como é que eu descobri essa grande vocação, como é que eu decidi ajudar outras mulheres a se tornarem doulas, como é que eu faço isso na prática. E nós começamos a entender como o processo de gestação, ele passa por um processo, né, de aprendizado, de conhecimento e vai desembocar lá no nascimento de um bebê. Via normal, via cesariana, mas sempre um nascimento transformador para aquela mulher, para aquele bebê e para aquela família. Você que está aqui comigo está num processo de nascer uma doula, de florescer uma doula. E esse processo ele também é lento,
ele é gradual e ele requer conhecimento. Então ontem eu disse para você que os critérios para se tornar uma doula é ter mais de 18 anos, ter ensino médio completo, ser uma mulher e ter essa vontade de ajudar outras mulheres. Falei também que o segundo conhecimento que você tem que ter é saber quais os serviços que uma doula desenvolve na prática. Então nós vimos ali serviços de educação perinatal, de curso de gestantes, de cursos online de preparação para o parto, de consultorias especializadas. Nós vimos também como a doula pode atuar no trabalho de parto, auxiliando a mulher, aliviando as dores, auxiliando nas posições para a descida do bebê, para tornar o parto normal mais fácil, mais facilitado, mais rápido. Nós vimos também que a doula ela atua no pós-parto, auxiliando na reabilitação da mãe, nos cuidados com o bebê, na amamentação. E vimos também quanto é que ganha uma doula, quanto ela recebe de remuneração para fazer esse trabalho, e nós comparamos até com outros trabalhos formais em relação a tempo, em relação a retorno financeiro, e nós vimos o quanto que ser uma doula é rentável. Inclusive, eu recebo muita gente que me manda mensagem assim: Laura, eu quero trabalhar com o que você trabalha nesse ramo da maternidade, eu gosto de falar para mães, de ajudar mães, inclusive muitas começam fazendo isso de uma forma gratuita, de uma forma muito natural, de repente está ali com um grupo de WhatsApp com mães, auxiliando mães na sua prática, dando dicas, dando orientações de forma gratuita, sendo que na verdade isso pode ser sua profissão. E elas me perguntam como é que eu faço para trabalhar com isso. Se você for por uma via formal, você vai fazer uma faculdade de enfermagem, porque a enfermagem é que cuida, né? Que tá ali no cuidado, que vai durar de 4 a 5 anos. Ou vai demorar muito para passar numa federal, ou vai gastar muito, uma mensalidade que varia de R$1.000 a R$2.000, R$3.000, dependendo da faculdade, por mês, essa mensalidade para se tornar uma enfermeira. Para daqui a 4, 5 anos você se tornar uma enfermeira generalista, ou seja, que sabe de todas as áreas. Não é especialista em maternidade, área materno-infantil. Aí, para trabalhar especificamente com essa área, você vai ter que fazer uma especialização, uma pós-graduação. Isso requer tempo, dinheiro e tudo mais. Então, ali já se foram vários anos, vários tempos, vários dinheiros, né? Então, aqui na doulagem, eu sempre costumo dizer que é o caminho mais fácil, mais rápido. É mais fácil porque a barreira de entrada é mínima. Nós já vimos os critérios. Ter maioridade, ter ensino médio completo e ser mulher. A gente tem o caminho mais fácil, mais rápido, porque em 2 meses você se forma uma especialista em maternidade, que vai dar consultoria para as mães. E mais econômico, por quê? Porque o que você vai gastar numa formação de doulas, você vai gastar às vezes nem numa mensalidade de um curso de enfermagem. Lembrando que o retorno é certo. Primeiro atendimento, vem o retorno e já paga toda a sua formação, né? Então a gente tem esse caminho da doulagem. E hoje a nossa especialidade é aprofundar nos mitos e medos que muitas de vocês, e eu não tô falando isso na minha cabeça, fontes da minha cabeça, não, é de tudo que eu já vivi formando mais de 1.500 doulas. Muita gente com medo, e isso é natural, é que nem quando a gente prepara uma gestante pro dia do parto. Tem uma ferramenta que eu uso aqui no meu consultório mesmo, aqui nessa mesa aqui atrás, que chama Mapa do Medo, que eu vou ensinar você, minha aluna, né, a fazer na minha formação de doula. Esse Mapa do Medo pega medo por medo da gestante ao longo da gestação e a gente vai tratar este medo. A gente vai entender a causa do medo, o que está acontecendo, o que fez essa mulher ter esse medo, e nós vamos tratar, porque o medo na hora do parto, ele pode ser, assim, devastador. O medo na hora do parto faz a mulher desistir do parto normal, faz a mulher ter dores muito fortes, porque isso libera adrenalina no corpo dela, ela tem contrações, mais ocitocina para driblar essa adrenalina, então ela vai ter mais contrações mais fortes. A sensação da contração é mais dolorida, ela vai ter um parto mais difícil, justamente porque ela tem medo, que foi um medo que ela não solucionou durante a gestação. E o medo, às vezes, eu falo que o medo ele tem uma escadinha, né? O medo ele não começa com medo, o medo ele começa com uma dúvida. Ele começa assim, mas será
que eu dou conta? Mas será que eu vou conseguir passar pela contração do parto? Mas será? Ele começa com um pontinho de interrogação. E aí ele vai, se você não responde essa dúvida, é por isso que eu tô respondendo dúvidas aqui, se a gente não responde essa dúvida, ela vai crescendo. Ela vai tomando forma, ela vai ficando forte. Imagina você dando uma comida para um bicho. Vai ficando mais forte, vai ficando mais graúdo. E daqui a um pouco isso vira uma preocupação. Nossa, meu Deus, eu não tô dormindo porque eu tô pensando que vai chegar o dia do meu parto. E aí, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, eu tô imaginando o bebê nascendo e isso tá me dando até uns calafrios. A gente começa a ter sensação física de uma coisa ruim, de ansiedade. E aí, se você não trata essa sensação, se você não trata essa preocupação, ela vai virar um medo, de fato. E aí aquele medo em que a mulher fala assim, eu já vi várias fazendo isso no trabalho de parto, eu quero cesárea, eu não quero mais, eu tô com muito medo. Quem já viveu isso, né? E aí o que ela faz? Ela rompe com o sonho dela de parto normal, porque ela não fez uma coisa mínima, que foi tratar o medo durante a gestação. Por isso que eu uso essa técnica do mapa do medo. É muito útil para as gestantes, prepara muito para que ela chegue no final da gestação, chegue no trabalho de parto confiante, totalmente focada em fazer um bom trabalho de respiração, de posição, não ficando pensando em outras coisas. Isso auxilia muito no dia do parto. E é isso que eu vou fazer com cada um de vocês hoje. Eu reuni aqui os maiores medos, as principais situações que acontecem com as doulas neste caminho de preparação para nascer uma doula, que muitas vezes é aquela dúvida, é aquela preocupaçãozinha, que muitas vezes vai romper com o seu sonho de se tornar uma doula. Às vezes, as pessoas, eu digo as minhas futuras doulas, elas ficam tão focadas no medo, tão focadas na incapacidade, tão focadas na preocupação que elas deixam de ser doulas, elas deixam de realizar o grande sonho porque focou no medo. A minha pergunta é, você já viu uma pessoa que realiza grandes coisas parar por causa do medo? Quantos gênios da nossa humanidade que fizeram coisas na energia elétrica, lâmpada, erraram tantas vezes, tiveram medo, mas continuaram. As pessoas que a gente mais admira são as pessoas corajosas. Ninguém admira um grande medroso. Porque o medo, o receio, a preocupação, às vezes ela vem. Mas as pessoas que mais admiramos são aquelas que rompem com esse medo. Beleza, eu tenho medo, mas vamos lá. Vamos lá, porque eu acredito no meu sonho, no parto normal, acredito no meu parto normal, na gestante que nós estamos preparando. E você que é doula, eu tenho medo, mas eu continuo. Porque a coragem não é a ausência de medo. Eu sou uma pessoa corajosa. Você acha que a pessoa corajosa não tem medo de nada? Mentira! Coragem é o medo andando. Ou seja, estou com medo, mas eu continuo. Eu continuo porque o meu sonho é mais importante. E muitas pessoas se tornam doulas, e aí quando eu tenho a formatura dentro do nosso processo de formação, a gente tem um momento de formatura, é muito legal ver aquelas mulheres recebendo o seu diploma, a sua certificação de doula, e elas falam, eu tô aqui pela minha mãe, eu tô aqui pelos meus filhos, eu tô aqui por uma qualidade de vida para minha família, eu tô aqui pelas mulheres que eu vou atender. Isso é realização de sonho. Você acha que essas mulheres não tiveram medo? Sim. Mas elas foram rompendo com cada um deles. Então aqui eu quero falar sobre os 4 principais medos e receios e preocupações e dúvidas que muitas vezes impedem as doulas de fato de se tornarem doulas. O primeiro, então, é aquelas mulheres que não são mães, que acham que a doulagem é só para quem é mãe. Acha assim, eu sou solteira, eu não tenho filho. Como é que alguém, uma gestante ou um acompanhante ou um familiar de uma cliente minha vai me dar credibilidade sendo que nem mãe eu sou? Gente, isso não está intrínseco uma coisa com a outra, tá? Para você ser doula, você não precisa ser mãe, não é um critério. É claro que se você é mãe, você, claro, vai trazer sua experiência, mas a sua experiência, a que vai contar na vida da gestante, a que vai fazer valer, não é a sua experiência prática, é a experiência do que você estudou, da técnica que você aprendeu, do passo a passo que você vai ensinar ela a fazer um procedimento como dar banho num bebê, ou o procedimento de como lidar com as fases do trabalho de parto, como lidar com as contrações. E eu entendo quem tem esse anseio, porque quando eu me formei doula, eu não era mãe, eu não era casada, eu era uma menina de 21 anos. Então, se eu pensasse assim,
vou esperar ser mãe. Eu fui mãe com 24 anos. Eu ia perder 3 anos da minha vida prática. E foi muito legal, porque quando eu virei mãe, eu já tinha minha prática, minha experiência de doula, né? Foi uma coisa que me ajudou depois. As pessoas me olhavam um pouco assim, nossa, essa menina novinha que tá ajudando essa mãe? Às vezes me olhavam, mas eu nunca liguei pra isso. Eu sempre foquei no resultado e na transformação que o meu trabalho, que eu sabia, aquele domínio daquilo que eu sabia, daquela técnica, ia ajudar aquela mãe. Eu nunca pensei sobre o que pensavam sobre mim. Então você não precisa ter experiência de vida, ter experiência da sua prática como mãe. Você precisa saber bem as técnicas. Mas Laura, eu não sei bem as técnicas, mas é claro, você não precisa saber. Aqui eu formo doulas do zero, pessoas que nunca nem pegaram um bebê. Então você vai aprender as técnicas corretas, por isso que um método ele é muito importante, porque quando você tem um método para ensinar, você ensina qualquer pessoa, daquela que tem mais prática, daquela que tem menos prática. E aí você aprendendo uma técnica de como fazer massagem, de como fazer qual movimento em cada fase do trabalho de parto, de qual alongamento fazer, de como trabalhar, por exemplo, a gente tem uma coisa na formação que é a parte prática. Então você vai atender uma gestante durante a formação. Laura, como é que eu vou atender uma gestante sendo que eu não tenho experiência? Nós temos um passo a passo. O que você vai trabalhar no seu primeiro atendimento? Passo a passo de conteúdo, passo a passo de comunicação, passo a passo de abordagem. Tudo explicadinho, tintim por tintim, para te dar segurança para atender essa gestante. Qual que é o objetivo? Transformar, impactar a vida dessa mulher, servir essa mulher, para que ela tenha um parto mais tranquilo, uma maternidade mais tranquila, mais suave. Então você não precisa se preocupar. Se esse é o seu medo de não ser mãe ainda, acredite na técnica que você vai ensinar para essa gestante. O segundo medo, ele está muito atrelado ainda ao primeiro, mas não necessariamente essa experiência de vida, não sou mãe, mas uma experiência profissional. Muita gente acha que para ser doula tem que ser profissional da área da saúde. Então tem que ser uma enfermeira, uma psicóloga, uma dentista, uma médica, uma fisioterapeuta, uma técnica de enfermagem, uma babá. Não precisa. Não precisa ser nem de nível técnico, nem de nível superior. E aí muita gente fala assim, mas na minha cidade tem outras enfermeiras que são doulas. Na minha cidade tem muita competição entre doulas já formadas há muito tempo ou doulas de outras áreas. Gente, essa preocupação é uma preocupação em vão. Por quê? Assim como você vai aprender com técnica o passo a passo, você tem o seu jeito único de doular. Você tem o seu jeito único de servir aquela mulher. E com o tempo, aplicando as suas técnicas, você vai trazer o seu jeitinho para essa prática. Você vai trazer a forma de fazer isso que é bem peculiar. E, por incrível que pareça, as gestantes, elas não contratam as doulas porque elas são, tem diploma, tem mestrado, tem doutorado. A gestante, ela geralmente contrata o profissional técnico que vai atender ela. Aquele que vai fazer o parto, aquele que vai cortar o cordão, aquele que vai receber. A doula, ela contrata por vínculo emocional. O quanto ela se sente amada, respeitada e vinculada com aquela doula. Então é por isso que você vai se conectar a mulheres que pensam como você, que olham a vida, o parto, a maternidade como você, e vai ser muito tranquilo essa união entre vocês. Quanto mais acessível, mais acolhedora, uma doula que ouve, uma doula que está aberta a todas as experiências dessa mulher, uma doula amiga. Quanto mais a doula é assim, mais clientes ela tem. Então não é só sobre técnica, tá? É o ponto que eu falei no primeiro, né? Mas também sobre vínculo e sobre empatia. Eu tenho certeza que se você está aqui buscando, você quer ajudar essas mulheres. Isso é algo intrínseco, é algo natural, espontâneo aí dentro de você. Então não tenha medo, confie no teu propósito. Às vezes eu ensino tantas coisas para as minhas alunas nas aulas, e eu sempre falo, chegou na hora do parto, abriu ali, entrou na casa da mulher, silencia, olha para aquela mulher, olhe, escute, perceba o ambiente. Por mais que você aprendeu um monte de coisa, você vai olhar como um ser humano para aquela mulher e vai ver, nossa, ela tá transpirando demais, ela tá com a boca seca, ela quer uma água. Aí você vai lá e dá uma água. Tá vendo?
que é muito mais sobre humanidade, acolhimento, empatia, do que sobre uma técnica em si. Então a doula vai unir essas duas coisas, a técnica, mas também esse acolhimento. Lembre-se sempre, uma doula ela vai ser escolhida pela empatia, pelo vínculo que ela gera com a gestante. O outro receio que eu ouço muito está relacionado ao tempo e também essa falta de capacidade, essa insegurança que as mulheres têm. Elas falam assim como uma mulher que vai para o parto normal fala assim, eu acho que eu não vou dar conta de viver a contração, acho que eu não aguento dor. Eu não aguento nem dor de depilação, não aguento dor de parto. É a mesma coisa para quem tá querendo ser uma doula, que vai nascer uma doula. Ela fica, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir conversar com uma gestante? Será que eu vou conseguir me comunicar? Será que eu vou conseguir aprender a técnica e passar para essa mulher de forma clara? Eu tenho vergonha. Será que eu vou conseguir produzir conteúdo na internet? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Serás que eu vou dar conta? Será? Então assim, gente, vamos prestar atenção um pouco aqui. Qual que é o teu objetivo de estar aqui aprendendo numa formação, pré-formação de doula? Não é ajudar as mulheres? Esse não é o maior objetivo. Você tá buscando uma profissão, beleza, boa remuneração, beleza, ter tempo para os seus filhos, beleza, mas eu tenho certeza que o foco maior é transformar a vida das pessoas, é deixar esse legado. E a gente tem que entender que quando a gente tem um foco disso, de ser útil para outras pessoas, de fazer sentido na vida das pessoas, a gente tem que passar por um processo de olhar menos para nós, menos para nossas vergonhas, menos para o nosso egoísmo, menos para o nosso para mim. A gente tem que olhar mais para o outro. Então o foco aqui, como que você vai matar todos esses medos? Inclusive o medo do tempo. O tempo é altamente gerenciado. Será que eu vou dar conta de gerenciar todas as coisas da minha vida para fazer mais um trabalho? É priorizar o tempo. Você está fazendo algo para outra pessoa, que vai impactar a vida de outra pessoa, que vai deixar um legado na Terra. Então a gente vai começar a se preocupar menos conosco, com a nossa vergonha. Quer ver um exemplo? Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu vi que eu tinha necessidade de fazer isso, porque as mulheres não tinham informação para ter um parto. Às vezes a informação ficava muito assim, difícil de ser digerida. E eu dizia, eu tenho que levar essa informação de um jeito claro, didático, alegre. A mulher tem que ver que ela está estudando para o parto numa rede social. E eu fazia isso, fazia e faço isso hoje, mas eu fazia muito tempo atrás. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tinha um celular ruim, Motorola, tinha uma imagem ruim, o jeito de eu falar era péssimo, né? Hoje eu tô aqui muito extrovertida, fazendo essa aula de uma forma muito clara pra vocês, mas eu tinha vergonha, eu não sabia me comunicar. Se você olhar no meu Instagram, eu tenho um destaque mais antigo de contração, péssimo, mas eu comecei a fazer. Sabe o que eu fazia, gente? Eu gravava o meu story e não ouvia e nem via depois. Se às vezes eu via, sei lá, meu marido ouvindo meu story, dizia, abaixa, não quero me ouvir. Eu tinha muita vergonha de aparecer na internet. Eu ficava pensando, tá a pessoa mais bonita, tá a pessoa mais legal, tá a pessoa... Entendeu? Eu ficava pensando nisso, eu também pensava nisso. E aí, eu comecei a fazer um exercício de postar o conteúdo, que nem esse que eu fiz sobre contração, como identificar uma contração. E aí, eu olhava para as minhas mensagens ali no direct, e as pessoas falavam assim, nossa, isso que você me ensinou foi maravilhoso. Eu consegui no momento certo para o hospital, consegui ter um parto feliz por conta disso. Esse conhecimento que você fez, que me passou, foi maravilhoso. E aí eu vi que não era sobre mim, era sobre a mensagem que eu carregava, sobre a vida que eu transformava através daquele instrumento que era a rede social, que era a minha mensagem ali. Então quando a gente pensa, não tenho tempo, não estou pronta, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir me comunicar bem? Gente, todas essas questões, elas são organizáveis e treináveis. O tempo você organiza. O tempo você consegue dar uma prioridade para cada coisa. A gente fala sobre isso dentro da formação. A comunicação, você treina. Eu sei porque eu vivi isso com a minha própria pele. Eu não me comunicava bem. Eu sou uma pessoa que desde criança eu tinha muita vergonha, mas o meu pai me treinou para ser uma comunicadora. E hoje eu amo me comunicar. Então tudo isso, todos esses receios, esses medos, eles são totalmente treináveis e é por isso que você vai passar por uma formação de doula e lá na frente ganhar um certificado. Porque a formação, ela vai olhar justamente para essas falhas, para esses medos e vai te dar técnicas e habilidades para que você consiga atender bem uma gestante, levar a sua mensagem,
de mudança e de transformação para essa mulher. Agora, se você fica nos medos, se você fica nessas preocupações, então eu vou sentar aqui em cima dessa questão de, não, acho que não vou dar conta, não vou conseguir me comunicar bem. Aí é que você vai ficar só com a vontade, você não vai ter o resultado na prática, você não vai deixar um legado, você não vai fazer nada que importe para a vida dessas mulheres. E você, por consequência, não vai ter o seu certificado de doula e não vai atender como doula e ter todos os benefícios de ser uma doula. E agora vamos para o quarto medo, receio, posso dizer até impedimento de fazer com que as doulas se tornem doulas. Às vezes não agora, mas algum tempo atrás ou daqui para frente, que é a questão do dinheiro. Eu não tenho como investir num curso de doula. Eu não tenho esse dinheiro todo. Eu não tenho da onde tirar. Gente, de verdade, eu já disse pra vocês, a forma mais fácil, mais rápida e mais econômica de trabalhar com partos é se tornar uma doula. Faça uma comparação em qualquer lugar. A formação de doula completa para você ter o seu certificado não é uma mensalidade de uma faculdade particular de enfermagem. Agora vamos para outras coisas. Além de questões facilitadas que muitas vezes a gente tem para entrar na formação de doula, a gente tem que ter ideia sobre aonde nós estamos gastando o nosso dinheiro. Então, para e pensa. Quanto que você gasta em alimentação para fora? Quanto você gasta com roupas a mais no seu guarda-roupa? E aqui eu tô falando de gastos muitas vezes supérfluos, quer comer fora. Aqui eu tô falando de um gasto que não é gasto, é investimento. Você investe numa formação para ter um retorno através do seu trabalho. Então é investimento. Aquilo ali vai duplicar, triplicar, quadriplicar 10 vezes mais, 15 vezes mais o seu trabalho, o seu dinheiro, através do seu trabalho, através da técnica que você vai aprender. Então, muitas vezes as pessoas, de fato, eu sei que tem pessoas que não têm dinheiro de fato, mas eu sei que tem pessoas que querem muito se tornar uma doula e existem outras pessoas que têm o dinheiro. Então, a gente quer ver como. Isso já aconteceu várias vezes. Você pedir investidores, então você pode ter um marido, um pai, uma avó, alguém que possa te emprestar o cartão de crédito, porque isso de fato, ela não vai te dar o dinheiro todo, ela vai te dar o cartão de crédito. O mês que vem, eu consigo te dar a parcela. Isso é investidor. Eu já vi gente que não tinha dinheiro de fato, não tinha de onde tirar, e falar, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar que eu quero ser uma doula. Eu vou falar do meu sonho de impactar as mulheres. Eu vou falar de uma nova profissão. Na minha rede, que tem 50, meu grupo de WhatsApp, 50, 60 pessoas. Vou falar e vou fazer uma vaquinha. E vou fazer uma rifa de Pix. Vou fazer uma rifa de batedeira. E vou atrás. Então eu acredito que o medo não é mesmo essa questão do dinheiro, porque às vezes a gente entra na conta e tem o dinheiro todo, e aí é muito mais facilitado, porque eu quero uma coisa, daqui o dinheiro eu vou lá e pago. Mas e muitas vezes você não tem esse dinheiro disponível. E aí a força de vontade que você tem de ser aquela doula vai estar proporcionalmente na força de vontade que você vai ter para ir atrás desse dinheiro. Para ir atrás desse dinheiro que, comparado com outras profissões, é mínimo, mas que vai, eu sei que pesa para muita gente, mas que vai fazer com que você tenha esse investimento para trazer esse retorno para sua família, para você. Há muitas formas, a vaquinha, a rifa, você pode também vender bolo, vender salgado, vender as roupas, essas roupas extras que estão no seu armário, faz um bazar no seu WhatsApp, leva para umas lojas que tem em várias cidades grandes que compram roupa usada de brechó, sabe? Qual que é a forma mais rápida de você levantar o dinheiro em pouco tempo? E não precisa ser o valor todo, às vezes é o valor da parcela, que você vai conseguir alguém para te emprestar o cartão de crédito. Então, será que, eu quero deixar essa pergunta, será que realmente é a falta de dinheiro, é a falta de motivação para fazer essa doulagem virar uma realidade agora? Laura, eu vou deixar para depois. Mas depois, quanto tempo vai passar? Quanto dinheiro você deixou de ganhar? Quanto tempo você deixou de ficar perto dos seus filhos? E pior, quanto tempo você deixou na mesa que você não ajudou essas mulheres que estão grávidas agora? Precisando agora de você. Então, isso é uma responsabilidade. Sabe aquela coisa que você vê e não tem como mais desver? Então, você que já passou essa trajetória de primeiro e segundo dia comigo, aqui nessa preparação de Nascendo uma Doula, eu quero que você coloque nos comentários de 0 a 10 o quanto o teu coração
está ardendo para se tornar uma doula, o quanto esse chamado está sendo real, de 0 a 10. 10 é muito, 0 é pouquinho. Ou 5 é médio, né? Coloca aí pra mim. Porque quando eu vi aquele vídeo, aquele trailer do Renascimento do Parto, meu coração tava 10. Eu vi aquela realidade, falei, eu vou fazer. Pedi pro meu pai, se meu pai dissesse não, eu ia arranjar outro jeito, porque aquilo eu sabia que iria mudar minha vida pra sempre. Amanhã, eu tenho certeza, assim, que muitas de vocês querem dar o próximo passo. Eu quero entrar na formação, eu quero saber quanto que é, eu quero saber quando começa, eu quero saber o que eu preciso comprar para começar as aulas, eu quero começar. E aí, de fato, nós vamos começar o nosso processo de formação através da entrada numa formação de doula. Então, amanhã eu estarei mostrando passo a passo para você se tornar uma doula, o que você precisa saber, e vou tirar todas as dúvidas sobre a minha formação, que abrirá as inscrições em breve. Eu tenho certeza que você será a minha aluna. Amanhã, no mesmo bate-horário, bate-local, eu estarei explicando tudo. Um grande beijo, até amanhã, um beijo da parteira. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com partos, a gente já começa a ter um novo olhar pela vida, porque a gente começa a trabalhar com famílias. E trabalhar com famílias para mim é algo muito precioso, porque é onde inicia tudo. Não é tão difícil quanto pode parecer no início. É algo possível, sim, é algo possível, é como você falou. Né? Não importa se é mais nova, se já tem mais idade ou o que, é possível sim. Se a pessoa sente o chamado, tipo, igual eu senti, então eu não tive dúvidas do que eu deveria realmente fazer. É um passinho de cada vez, mas vai. Meu propósito de vida sempre foi ajudar as pessoas. Então a doulagem me permitiu fazer a diferença na vida de diversas famílias. O maior sentimento, né, que eu tenho atuando como doula é de gratidão. Hoje eu estou aqui para dar orgulho para minha mãe e para salvar mulheres, porque eu não quero que elas passem mais. Hoje eu posso estar em casa cuidando da minha família e ainda poder mudar histórias de vida, né, através do conhecimento adquirido aqui no Donari. E eu sou muito grata por estar aqui. Estar com as gestantes, ajudando elas nesse momento tão lindo da vida e ver a transformação que existe quando há conhecimento, não tem preço, gente, não tem preço. Isso tem sido maravilhoso, tem enchido meu coração de alegria e trazido transformação para a minha cidade. Ser doula para mim é isso, é doação, porque a minha vocação é me doar e por amor dar o meu melhor. E ser doula para mim é isso, é vocação, é doação, é presente de Deus através do Donari. E eu sinto esse chamado muito forte dentro de mim, mas eu nunca achei algo que eu pudesse encaixar que me trouxesse um propósito. E hoje eu tô vendo que o Donari, que ser uma dona, vai ser esse propósito, vai ser o que vai me realizar. E eu não consigo ter memórias ruins do meu parto, eu só consigo ter memórias boas e tudo vinculado à doula, né? Porque ela me ajudou muito, tanto na gestação, tanto no parto, no pós-parto. Então eu falo assim, é o que eu quero, entendeu? Proporcionar isso para outras mulheres. O segundo parto foi um parto normal também. E ali eu tive certeza do que eu queria, porque eu tô com essa sede de proporcionar esse momento, ajudar as mulheres a ter esse momento, porque parir dessa forma Nossa, eu lembro do meu parto, eu fico completamente emocionada. Hoje eu tenho certeza que o Donari é uma virada de chave na vida de todas as pessoas que buscam uma nova vida. Você se transforma como mulher, como pessoa, como esposa e principalmente paciente de ligar a maternidade com outros olhos.